Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de março de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos solicitar para a nossa amada Cecília fazer a nossa prece de gratidão e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Divino Mestre Jesus, grande é a vossa misericórdia de nos oferecer as oportunidades que temos tido sempre de estudar todos os vossos santos ensinamentos, de conviver numa reciprocidade de ajuda mútua para os entendimentos necessários dos vossos santos ensinamentos. A vossa misericórdia, Mestre querido, é infinita e nós vos agradecemos agora e sempre. Em nosso último estudo, vimos a chegada do ano 235 com escuros acontecimentos para a comunidade cristã, né? Começaram as perseguições, recrudesceram. A igreja de Lyon ela foi interditada, os objetos sagrados passaram para outras mãos, e o Quirino Eustáquio, que a gente lembra, aquele magistrado, começou um movimento de perseguição e de calúnia contra os cristãos. E não nos esqueçamos que Tassiano casou, né? Já tem uma filhinha, Lucila. Paramos na parte que estão conversando sobre o que vão fazer sobre o destino de Rufo, aquele escravo sincero que não pode mais negar Jesus. Examinaram entre si o gênero de morte mais adequada à situação, caso Rufo se revelasse inflexível. Salientou Vetúrio que um machado nas mãos de Epípodo não seria usado em vão. Mas Quirino, perverso, recordou que um servo delinquente, arrastado pela cauda de um potro selvagem, então um potro já é um cavalo novo, não domesticado, aí imagina um cavalo novo, não domesticado, obviamente ainda selvagem. Era sempre um quadro festivo, digno de ser visto. Então, o espetáculo ia ser muito maior. Então, é muito perverso. Mas eu ainda volto a repetir. Hoje, no ano de 2022, nós temos ainda pessoas que se reúnem em torno de um telão para verem dois seres humanos se machucando, se esmurrando, chutando, sangue pulando e um grupo a bem vibrar por isso. Então, é chamado ainda de esporte ver duas pessoas se esmurrando. A pessoa cai, a pessoa desmaia, a pessoa fica desmemoriada, a pessoa perde a consciência por alguns segundos, às vezes desmaia, e a gente vibra com isso. Então isso mostra ainda a condição humana desses seres que ainda se alegram de ver esse tipo de espetáculo. Então aqui nós nos assustamos, mas hoje ainda acontece também shows medíocres e ridículos, que também mata, que também deixa sequelas. O dia do expurgo, o que é expurgo, gente? O expurgo na fazenda, livrar do que é pernicioso, deletério. Então a ideia deles é vamos livrar as pessoas dessa praga chamada cristianismo. Então o dia do expurgo na fazenda de Opílio surgiu sob pesada expectação. Indisfarçável angústia transparecia do semblante de numerosos trabalhadores,
concentrados em extenso pátio. Vetúrio, Taciano e Galba, seguidos de Quirino, aquele que arquitetou tudo, de outras personalidades destacadas e do mercador de cativos. Já tinha ali quem iria comprar. Penetraram o recinto, emperdigados, ou seja, arrogantes, dominadores e livres. Rufo, o escravo, ladeado, cercado por musculosos guardas, foi trazido ao centro da praça, em cujos limites se amontoavam homens, mulheres e crianças. Lembrando que ele está esse período todo o quê? Preso. Foi então que Vetúrio determinou que uma senhora e duas meninas se aproximassem. Eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as duas filhinhas, Rufília, e esse nome é em homenagem ao pai, Rufo, e Diônia, é uma homenagem à mãe, Diocléia. Então eles dividiram ali e fizeram uma homenagem em cada nome. Então as duas meninas, Rufília e Diônia, que o abraçaram com sofreguidão, com ansiedade e alegria. E assim as crianças diziam: papai, papaizinho. As vozes cariciosas ecoaram comoventes, arrancando lágrimas, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos, como gotas de orvalho diamantino, deslizando sobre expressiva máscara de bronze. Epípodo, atendendo ao sinal do Senhor, separou o belo grupo familiar e a voz de Opílio bradou, emprestando às palavras o máximo de energia. Rufo, chegou o momento decisivo. Jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo, ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus. Escolhe, não há tempo a perder. Chorou o servo, caindo de joelhos. Ah, Senhor, não me condeneis, compadecei-vos de mim. Sou escravo desta casa desde que nasci. O infeliz calou-se, dominado pela angústia, e a cabeça, noutro tempo ereta e altiva, baixou o rosto até a poeira que Vetúrio pisava. Não invoques o passado, atenda ao presente. Por que ilusão nazarena, quando as nossas divindades propiciam o pão farto e a vida feliz? Rufo, porém, reergueu a fronte, recuperando a serenidade. Porque o que tirou ele do eixo? As filhas, a família, né? Balançou. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente vê um espírito nobre na condição de Rufo, nesse sacrifício, a gente olha e a gente só pensa assim: nossa, ele sacrificou, mas isso não quer dizer que ele não sentiu dor moral. A dor existiu. Naquele momento, a vontade de ficar com as filhas era enorme, mas a fidelidade a Jesus era maior. Então é isso que a gente entender. A gente vai fazer, mas nós vamos fazer com dor, com sacrifício. Ainda dói. Porque olha o que o Emmanuel disse. Ele baixou tanto que ele ficou o quê? Até a poeira que Vetúrio pisava, ele ficou no chão. Já estava de joelho. E lembra que ele era sempre o quê? Altivo, né? Firme nas suas colocações. E aqui, primeiro, já estava preso. Longe dos seus. A dor da saudade, a preocupação
com o que estava acontecendo com os seus, com a sua esposa. Imagina, ele é o arrimo de família, né? É o pai. A partir desse momento a gente percebe aí o amparo divino. Ninguém está sozinho quando esse alguém está com Cristo. Porque a gente se sente só quando nós não estamos com Cristo. Mas quando nós estamos com Cristo, nós nunca iremos nos sentir sozinhos. Então, Rufo, porém, reergueu a fronte, recuperando a serenidade. Contemplou a esposa que o fitava, amargurada. E, em seguida, estendeu os braços para Diônia, meigo anjo moreno de 4 anos, que se precipitou de novo para ele, exclamando confiante: O senhor vem conosco, papai? O interpelado fixou a menina com inexprimível ternura, mas não respondeu. Ninguém poderia conhecer o drama que se desenrolava por trás daquele semblante sucado, marcado pelo sofrimento. Os olhos estáticos pararam de chorar. Súbita e inabalável firmeza estampara-se-lhe no rosto. A partir desse momento, quem fala por ele? Já não é mais ele. O amparo total. Elevou a atenção para o céu, evidenciando íntima atitude de oração. Mas Opílio tornou a falar, contundente e gritante: Não delongues, não delongues. Renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? Informou Rufo, possuído de calma impressionante. O Evangelho é revelação divina. E Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Não delongues, não delongues. Renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? O Evangelho é revelação divina. E Jesus não é um mistificador, um mentiroso, e sim o mestre da vida imperecível, da vida que nunca se acaba. Atalhou Vetúrio encolerizado. Como ousas? A tua morte não passará de suicídio e serás o verdugo da própria família. Dioclécia e as meninas serão expulsas e, quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. O ódio, a revolta, essa raiva de Vetúrio é porque ele não conseguia compreender como é que você pode abrir mão da sua família, da sua esposa, de 2 crianças, por conta de um nazareno. Era isso que incomodava o grupo daquela época, os poderosos daquela época. Por isso é que eles diziam que o cristão estava fascinado, o cristão estava enfeitiçado. Eram criaturas fanáticas, porque perdiam totalmente o brio, o respeito e o amor pelos seus. Então isso para eles era falta de amor. Eles não conseguiam entender isso. Então essa revolta dele não é apenas com o Cristo, é pela atitude de Rufo. Que coisa! Por que você vai abandonar os teus por causa de um carpinteiro que morreu na cruz? Então a gente consegue até entender, né, esse lado. E a gente não consegue entender a fidelidade de Rufo. Qual de nós, numa atitude dessa, iríamos colocar em primeiro lugar o Cristo abrindo mão dos filhos e da esposa? Hoje, 2022. E talvez se nós estivéssemos lá, mesmo nós espírita,
Nós teremos, meu Deus, Jesus ia entender por que ele fez isso. Ficava com os filhos. A gente não consegue entender essas almas que colocam a fidelidade a Deus acima de tudo. Tinha uma coisa interessante, é que assim, a gente só vê uma parte da vida, né, da criatura. Me lembrou a história do Emmanuel, que enquanto ele negou da outra vez, e quando foi na história, o que ele teve a oportunidade de negar, dentro dele uma coisa dizia: eu não posso fazer mais isso. E ele escolheu a morte, né? Ele escolheu a morte. Ele já tinha aprendido a lição, já sofreu as consequências. E volto a lembrar aqui também que pleia de espíritos reencarnaram para a divulgação e a permanência do Evangelho. Lembrando que essas perseguições, nós estamos em que ano, Aramita, aqui? 235 da era cristã. Mais de 2 séculos e pessoas sendo mortas em nome do Cristo Jesus. E temos aí mais um século pela frente. Então foram várias almas que encarnaram, que reencarnaram para firmarem o trabalho do Evangelho. Era necessário testemunho. Então é isso que a gente tem que entender. O Evangelho, ele não anda sozinho. Tem que ter mãos que o realizem. E todos nós somos chamados para isso. Se ninguém fizer, o que vai acontecer? Morrerá. Então nós precisamos fazer. E hoje, por exemplo, qual é o nosso sacrifício? É só abrir mão do nosso repouso, prazer e pagar um pouquinho mais, né, a gasolina do carro. É tão pouco. Não é nada. Frente aos nossos irmãos, ali do princípio, do início do cristianismo. Os 3 primeiros séculos de cristianismo. Então vamos lá. Lançou-lhe rancoroso olhar, porque ele já disse o que vai acontecer. As crianças, o quê? Dioclésia e as meninas serão expulsas. E quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. Tu vai para o inferno. Potências infernais. E lembrando que o Vetúrio era politeísta, tá? Já tinha aqui a crença do descer, né? E eu achei interessante isso, descerás ao convívio, porque sempre que a gente fala no inferno, quando a gente era criança, o inferno era onde? Era em cima ou embaixo? Embaixo, né? E a gente essa semana estudando o livro Nosso Lar. Lises explicando o que tem no centro da Terra. E lá no centro da Terra existem o quê? As trevas. No centro da Terra. Então não existe um espaço vazio. É que ele disse: André, tu só conheceu da crosta para lá. Tu ainda não conheceu o que tem da crosta da Terra para o centro da Terra. Lançou-lhe rancoroso olhar e rematou depois de ligeiro intervalo. Desgraçado, não temes? O escravo, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, Emmanuel, eu não tenho nem dúvida. O escravo, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, fitou com tristeza e esclareceu: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as, nesta hora, ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, serei chamado à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que em outro tempo
perseguiram e condenaram. Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. Se nós temos dificuldade de mergulhar em todas essas lições, imagina ele. Agora imagina ouvir tudo isso ali, olho no olho. Alguém frente a frente com a morte, vendo esposa e 2 filhas. Vem com a gente. Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. E qual é a verdade? Por um acaso a morte é uma mentira? Por um acaso a morte é para poucos? Qual é a verdade? É a nossa realidade espiritual. Os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Eu sinto dor por isso. Então, o senhor acha que eu estou sendo indiferente? Não. Entretanto, aí olha a fé, confiança e entrega total nas mãos de Deus. Entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Ninguém passa por nada que não seja do seu merecimento. Juiz do céu. Porque às vezes nós achamos que somos o salvador de almas. A gente é tão vaidoso que a gente tem certeza que a gente pode levar alguém para o céu. A gente nem se levou. Porque até esse ato de querer salvar as pessoas, isso é um ato quase que obsessivo e de muita vaidade. A gente não consegue se salvar e vai salvar o outro. A gente aqui está estudando e cada um que faça o seu trabalho. Pode ter pessoas no canal ouvindo o Caminho, Verdade e Vida, ouvindo Ave Cristo, ouvindo as obras espíritas, fazendo uma reforma moral muito mais do que eu que estou aqui lendo. Porque esse processo é individual. O esforço é individual. E cada um vai no ritmo que decide. Né, e cada um vai no ritmo que decide. Entendeu? Cada um vai no ritmo que decide. Então o esforço é individual. Cada um faz do jeito que quer, na hora que quer e na velocidade que quer. O nome disso é livre-arbítrio. Agora você achar que você é salvador da pátria, que você vai sair levando todo mundo, não existe isso. Jesus convidava, mas não obrigava. Tanto é que Pedro negou, Judas traiu e todos abandonaram. Então, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje podeis sentenciar. Hoje, Vetúrio, tu estás na condição que tu pode sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. As coisas terrestres, coisas materiais. Amanhã, porém, serei chamado à prestação de contas. Aí ele voltou, nos tribunais divinos. Então, às vezes, a gente deseja muitas coisas de ordem material, sem se aperceber da responsabilidade que cada coisa traz. O título, ele carrega uma responsabilidade. O poder, ele carrega uma responsabilidade maior ainda. O dinheiro carrega uma responsabilidade muito grande. A pergunta é, você vai ter cacife para responder? Você vai ter cacife para lidar com tudo isso e não se lambuzar?
Porque quanto mais você tem, mais responsabilidade você também terá. E terá que responder por tudo isso. Conhecimento evangélico Isso aí nem se fala. A Mita diz, o conhecimento evangélico, nem aí é que é mesmo. Porque quando eu tenho conhecimento, se eu realmente tenho a certeza do que eu estou estudando, a conduta moral ela é quase que um processo natural. Mas quando eu finjo de ser espírita, finjo de estudar, finjo de estar presente, aí não tem mudança mesmo não, mas eu vou responder. Só que nesse processo eu respondo pelo que eu faço da minha vida. Quando você está no processo do poder do dinheiro, tu vai responder pelo que tu faz da tua vida e pelo que tu faz da vida de todos aqueles que estão subordinados a ti. Então, ou seja, melou mais ainda. Entendeu? Então a responsabilidade é muito maior. Então, poxa, o que eu estudo, eu respondo pelo que eu faço. Mas quando eu venho numa encarnação encarregado de poder e dinheiro, eu vou ter que responder por tudo o que eu fiz e faço para com cada criatura que está subordinada à minha pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz o quê? Olha só. A casa, o solo, o arvoredo, porque ali ele tem... Gente, a casa do Vetúrio não é pouca coisa não. É a propriedade, mansão, é um castelo, muitas... Lembra que o Corvino cuidava do jardim da casa. Ele diz, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Você está usando, você é um administrador, você é um mordomo. Amanhã, porém, serei chamado à prestação de conta nos tribunais divinos, porque ele também vai ficar frente a frente, como ele diz aqui, ó, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Onde estão aqueles que, em outro tempo, perseguiram e condenaram? Cadê os Césares? Uai, você já viu o Caracalla, o poder do Caracalla? Cadê? Morreu. Arrojaram-se todos ao mesmo pó. Então, o que foi que ele disse assim? Você vai morrer. E você vai lá pro quinto dos infernos, lá você vai descer. Ele disse, não é só eu não. Tu também vai. Todos foram. E também vão prestar conta. Eu imagino a cor de Vetúrio uma hora dessa. Pálido, pálido, pálido. Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. Não tem diferença. Tudo acaba no... Ou seja, não tem jeito. Vão desencarnar. Do jeito que eu vou desencarnar na condição de servo, os imperadores também desencarnaram. Viraram pó. As liteiras da vaidade e do orgulho, porque até hoje eu compro um carrão. O que é isso? Autoafirmação. Quanto mais caro, mais eu me apresento. Então isso aqui hoje é o carrão, naquela época eram as liteiras. Então o que era chique? Era ter um escravo belíssimo, lindo e forte. Quanto mais belo, mais lindo, mais forte, mais caro o escravo para carregar a liteira. Os cavalos, a gente vai ver muito isso na obra, apresentando Emmanuel quando apresenta Paulo de Tarso. Ele era um homem rico? Era. E ele vem o quê? Numa liteira, numa biga romana, e era chique, a biga romana era chique. E não era 2 cavalinhos, eram 2 cavalos soberbos. Quanto mais lindo o cavalo, mais caro. Era chique vestir as roupas gregas. As túnicas gregas. Então, as liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte. Eu não tenho nem um pouco de medo de morte, ele está dizendo. Você está aí me aterrorizando? Não tenho medo, não. Que para vós, Vetúrio, é um enigma e mistério. Você não sabe nada da morte. Para mim,
A morte é libertação e vida. Você entende agora por que ele não tem medo? Então, quando você vê espírito apavorado com a morte, é porque ele ainda não sabe o que é a morte. Enigma e mistério. Ainda está como enigma e mistério. Está mais para Vetúrio do que para Rufo. Se eu me apavoro com a morte, se eu me desespero com a morte, é porque eu sou Vetúrio. Eu ainda não entendi que a morte, como ele diz, para mim, tu aí deve estar agoniado, Vetúrio, mas para mim a morte é libertação e vida. Porque qual uma das maiores lições do nosso Senhor Jesus? Foi ter voltado depois da morte, gente. Jesus foi morto, foi assassinado, 3 dias depois, no terceiro dia, no domingo, ele estava de pé, conversando com Madalena, depois buscou os seus discípulos, interagiu com eles, com vários, em vários lugares. Essa lição ficou: ninguém morre. Para mim é libertação e vida, ainda mais ele na condição de um escravo. Tia, hoje não existe escravo, existe. E nós temos que sermos escravos dóceis. Às vezes você está escravizado em um país que você não suporta, mas você tem que viver nele. Às vezes você está escravizado a um corpo que você não suporta, mas você tem que ser um escravo fiel. Às vezes você está escravo a uma família que você tem muita dificuldade de conviver e de viver, mas seja um escravo fiel. Porque a libertação um dia vai chegar para o escravo que não se rebelou. Às vezes você está em uma vida conjugal que é uma escravidão, você se sente preso, mas vá até o fim que vale a pena. Entende, gente? Então a Terra não é um ambiente de liberdade, muito menos de libertinagem. Aqui é um planeta de provas e de expiações. E que muitos de nós estamos na condição de cativos. Cativos da carne e cativos das situações. Se você é aquele que abre mão de tudo para fazer o que der e vier na cabeça, você é um escravo que fugiu. E um dia será preso e terá que responder pelo que está fazendo. A lei vai te encontrar. Não temam a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. A grande assembleia escutava com insopitável, ou seja, incontrolável torpor de assombro. Gente, magnetismo total. Espíritos nobres utilizando aquele momento para dar uma lição para todos, utilizando ali o coração amoroso de Rufo, porque você percebe que ele estava no pó, ele estava no chão, e de repente ele se levantou, as lágrimas se recolheram, ele tomou um semblante diferente e incorporou. E todos ali estavam hipnotizados. É aquele momento que a Assembleia, se cair um palito, você escuta. Esse é o momento do magnetismo. Esse é o momento de Jesus atuando. Opílio, manietado, talvez, por fios, imobilizado, tá? Imobilizado por fios intangíveis, até ele jazia ali imóvel, com o bastão lavrado em que se apoiava. Estava ali, duro igual o bastão, por nota marcante de sua autoridade doméstica. Cenas do próximo capítulo. Percebeu tanto de lição na fala de Rufo? Que possamos trazer Rufo em nossos corações. Foi bom, gente? Então agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. E até o nosso próximo encontro.